Olá, nesse nosso tutorial vamos ver um passo a passo de como realizar o envio de atividades pelo Google Classroom, a nossa plataforma de estudos no IFP. É fundamental que você compreenda bem como se realiza esse envio de tarefas, porque o envio de tarefas é o meio pelo qual o professor consegue avaliar você, consegue perceber se você está frequentando, né? Se você está assistindo às videoaulas, se você está compreendendo bem o conteúdo. Em todas as unidades, em todas as postagens teremos atividades, por isso é importantíssimo que você saiba de que maneira sua atividade é considerada entregue. Isso é importante porque se você não souber bem os mecanismos e de que maneira você realiza esse envio, pode ser que você envie, mas o professor não seja notificado. Nós vamos ver que isso é uma possibilidade se você não seguir os passos que nós vamos conferir daqui a pouco. Outra coisa importante, pode ser que você acesse, você tenha a opção, né, caso você tenha dispositivos diferentes, de acesso ao Google Classroom, tanto pelo computador, né, um PC, como pelo celular, né, o smartphone. Então nós vamos, no primeiro momento eu vou mostrar como é a visualização desse envio de atividades por meio do computador e no segundo momento eu mostro como seria pelo smartphone. Então vamos ver cada um dos tipos de atividades, são 3 os tipos básicos e como nós fazemos para respondê-las. Vamos lá. Como prometido, vamos iniciar com a visualização de um computador, né? Como é a aparência do Google Classroom, caso você o acesse por um notebook ou por um PC. Aqui o mural da turma, né? Tem as informações da disciplina. Lembre-se que nós estamos falando de uma disciplina, você vai ter uma sala dessas para cada uma das disciplinas, conforme o código que você receber. Então, aqui nós temos o mural, nesse mural são postados os avisos e aparecem também as postagens, aqui tudo aquilo que é postado na ordem em que o professor fez o envio. Sobre as atividades, que é o foco desse nosso tutorial, aqui nessa coluna da esquerda aparecem as atividades que você ainda deverá entregar. Nós temos aqui uma atividade cuja entrega seria hoje, né? Eu fiz isso para que a gente visse daqui a pouco como aparece quando você atrasa uma atividade e as atividades que o prazo ainda está aberto, né? Que você ainda vai poder fazer. Vamos lá, aqui a coluna atividades. Vai aparecer, de acordo com o que o professor da disciplina posta, os tópicos, né, com cada uma das atividades, cada uma das postagens. Cada postagem nós chamamos de sequência, ou dependendo do que o professor chame, alguma coisa parecida, como semana ou aula, né? Essa nomenclatura não é uniforme, fica a cargo do professor. Eu faço essa nomenclatura de sequência. Eu postei aqui 3 sequências, né? A sequência 1, 2 e 3. Aqui nessa coluna da esquerda você vê todos os tópicos. Dependendo da carga horária da disciplina, você vai ter mais ou menos sequências dessas, mais ou menos aulas dessas, né? Então vamos lá. Vamos aqui para o primeiro tipo de atividades que a gente pode encontrar na plataforma. Aqui é videoaula, né? Você tem aqui o professor sempre deixa aqui o vídeo ou o link do YouTube. Uma outra postagem que vai aparecer inicialmente para todos vocês é o plano de atividades remotas. Nesse plano vai aparecer o cronograma de toda a disciplina. Ele é postado aqui na primeira aula, né, na primeira sequência ou na primeira postagem, para que você sempre possa retornar e ver em que medida da disciplina você está. E aqui a primeira atividade que eu coloco nessa primeira sequência, nós temos um fórum de apresentação. Essa atividade você vai colocar aqui, eu faço sempre esse pedido nas minhas disciplinas, uma mensagem de boas-vindas para os colegas, né? Escreva uma mensagem de boas-vindas, aproveite para expor suas expectativas para a nossa disciplina durante essas atividades remotas. Esse é um dos tipos de tarefa que podem aparecer, é uma tarefa com pergunta. Tá? Aqui você vai colocar a sua resposta e depois que você envia a sua, você vai poder ver as dos demais colegas. Então, nós temos aqui a minha resposta, eu vou colocar em entregar e enviar a resposta. Não será possível fazer alterações na resposta após enviar, então faça uma revisãozinha antes e coloque em entregar. Depois que acontecer o carregamento, sua resposta vai aparecer aqui.
Como nessa turma só tem um aluno, né, se é uma turma teste, eu vou colocar aqui em ver resposta dos colegas de turma, vai aparecer apenas a minha. Mas no caso de sua turma, que vai ter vários outros, você vai poder ver as respostas dos demais colegas e interagir com eles. É por isso que essa ferramenta é interessante, porque você pode interagir com a sua turma. Então, voltando aqui nessa guia de cima para a sua resposta, nós temos aqui outras opções ainda. Nós podemos aqui colocar um comentário para o professor, né? Adicionar um comentário específico para o professor da turma, apenas ele vai ver. Lá embaixo, comentários da turma, aqui a turma toda vai ver o comentário a essa atividade, tá? Não é o comentário a resposta de algum colega. Então esse é o primeiro tipo de atividade. Nós temos atividade com pergunta, é essa que nós acabamos de fazer. Aqui aparece o devolvido, porque você enviou, nós enviamos aqui a primeira resposta e a atividade está considerada entregue. É só aguardar agora a avaliação do professor. Então, vamos lá voltar para a turma. Eu fiz aqui a atividade número 1. Vamos agora para o segundo tipo de atividades. Veja que aqui já aparece a atividade como devolvida. Vamos agora aqui para a segunda sequência. Aqui já é um outro tipo de atividade que pode aparecer para você responder. Aqui de novo a videoaula. Aqui há um material de estudo relativo àquela videoaula. Esse aqui é o material básico que você vai encontrar em cada uma das postagens dos professores. E a atividade 2, tá? Que é relativa à videoaula que foi colocada lá. Vamos aqui colocar em ver atividade. Está aqui a data de entrega, 21 de maio, né? Então ainda está recebendo o envio, está normal. E importante, esse caso de atividade, nós temos aqui uma lista de exercícios. Veja só, quando você abre aqui, você tem acesso à lista de exercícios em PDF, que eu coloquei aí para ser respondida. No caso, você vai colocar apenas as suas respostas no caderno. Tem um vídeo aqui que você, clicando, você pode acessar, ele vai redirecionar para o YouTube, né, para responder a primeira questão. E aqui a primeira questão. E aí você vai fazendo no caderno, vai colocando as respostas. Segunda questão, né, também aqui já não é uma questão de verdadeiro ou falso, como é a primeira. A primeira questão era de VUF, já essa segunda é para você escrever mesmo. A terceira uma questão de múltipla escolha. A quarta aqui também é uma questão de análise. E você vai colocar todas essas respostas no caderno. Depois de finalizado, você vai vir aqui em adicionar ou criar, onde tem seus trabalhos. Perceba que o atribuído está aqui, significa que você ainda não concluiu a tarefa. Então vamos lá, adicionar ou criar, eu vou colocar aqui um arquivo, eu já fiz a atividade, tirei a foto e salvei aqui no meu computador. Então vou fazer o envio, né? Venho aqui procuro o lugar onde eu salvei a atividade, vou colocar aqui as respostas. Depois de feito o carregamento, você pode então fazer o envio. Veja só que aqui vai aparecer a resposta dessa atividade. Aqui ele já até dá essa dica, né? Quando você estiver pronto para enviar todos os arquivos, associe a tarefa, lembre-se de entregá-la. Isso é importantíssimo porque às vezes o aluno apenas carrega a resposta, mas não coloca em entregar. Se não colocar em entregar, não chega notificação para o professor, portanto, ele não verá a sua resposta. Então vamos ver aqui. Professor, minha resposta deu mais de uma página. Você pode adicionar outra foto tranquilamente, né? Pode voltar lá naquele mesmo lugar onde você salvou e anexar a segunda imagem que seja o complemento de sua resposta. Se for apenas uma folha, ótimo. Ali você já poderia marcar em entregar. Depois que o carregamento estiver concluído, a atividade vai aparecer aqui e você pode então fazer a entrega. Professor, coloquei a página errada. Você pode excluir, né, o X e anexar a outra foto que seria correta. Então você marca entregar. Dois anexos serão enviados para a atividade 2, que você confirma, entregar, e aí sim, agora sim, sua atividade estará entregue. Veja que agora aparece aqui a marca devolvido. É importante, digamos que você tenha cometido aí um equívoco, você pode vir aqui em cancelar o envio e fazer novamente
anexar suas respostas. Veja que ainda está dentro do prazo de entrega, né, para 21 de maio. Se não estivesse dentro do prazo de entrega, isso não seria possível. Caso você fizesse o cancelamento do envio, o novo envio seria marcado como atrasado, o que, de acordo com a avaliação do professor, pode ser que você tenha algum prejuízo. Então, a gente pode voltar agora aqui para a página de atividades e ver o terceiro tipo. Nós já vimos o primeiro tipo de atividades, que é aquela pergunta com resposta, né, que você coloca a resposta diretamente no Google Classroom. O segundo tipo, que foi esse que nós enviamos as respostas, né, feitas no caderno, enviamos as fotos. E aqui um terceiro tipo. Esse terceiro tipo de atividades é o formulário, bastante utilizado pelos professores. Veja, pelo link a seguir, você acessará o formulário com 5 questões sobre o conteúdo, tipos textuais e gêneros textuais. Observe que aqui aparece a atividade como pendente. Significa o seguinte: eu coloquei isso de propósito para a gente ver como fica. O prazo de entrega já se esgotou e quando eu finalizar a entrega, essa atividade vai aparecer aqui como entregue com atraso. Geralmente o professor leva em conta isso também, né? A pontualidade, a entrega dentro do prazo. Você pode ter alguma avaliação qualitativa, por isso tente sempre estar atento aos prazos. Então, clicando aqui, nós temos acesso ao formulário. Esse formulário, né, inicialmente a gente coloca essa solicitação de e-mail apenas para confirmar dados. Quando todos vocês, principalmente os alunos do ensino médio integrado do primeiro ano, já estiverem com acesso ao e-mail institucional, essa página não vai ser mais necessária, porque você já vai ser redirecionado diretamente para as questões. Então aqui a gente coloca o e-mail que você está utilizando para acessar o Google Classroom, apenas para confirmar a sua identidade, caso o professor queira importar as notas. Então, você depois pode ir respondendo as questões. Eu coloquei aqui essa primeira questão subjetiva, vai depender da avaliação posterior do professor, por isso não vai ter um retorno imediato. O gênero textual aqui é fábula. Vou colocar aqui o tipo narrativo, apenas para a gente ver como funciona. Vamos agora para a próxima questão. Segunda questão, um novo texto. Essa questão aqui de múltipla escolha. Eu vou errar aqui de propósito para a gente ver como aparece lá na finalização. Aqui a questão 3, essa eu vou acertar para a gente ver como aparece lá também. A próxima, mais uma aqui, vou colocar errado também para a gente ver como fica. Próxima questão. Não respondam assim, tá? Respondam lendo todas as questões. Aqui a questão 5 tem os vídeos para serem vistos. Quando você clicasse, iria redirecionar aqui para... iria aparecer o vídeo, né? Ele ia rodar aqui mesmo. E você teria que ver para responder as questões. E aqui, né, solicitando um outro tipo de questão de múltipla escolha. Você marca o que é o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Aqui só para a gente ver como é. Enviar. E aqui nós temos a finalização, sua resposta foi registrada. Eu vou colocar em ver pontuação, porque em alguns casos o professor já deixa o feedback automático. No caso da questão subjetiva, né, aguarde a avaliação, o professor vai verificar ainda a sua resposta e depois dizer se você acertou. Aqui no caso da questão 2, lembre-se lá que eu errei de propósito, e aqui tem o feedback, que já tem a explicação por que você errou, indicando qual seria a resposta certa. Na questão 3 nós acertamos, né? Eu coloquei lá a resposta certa, aqui tem um link, né? Aqui apenas para parabenizar, né? Por você ter acertado. E vou voltar aqui a ver a pontuação. Nós temos aqui no final mais uma questão que eu coloquei como errada. De novo aqui a explicação, o feedback. E no final, indicando aqui quais questões eu acertei, quais eu errei. Então aqui é o terceiro tipo de atividades, de formulário. Aqui tem um total de pontos, mas lembre-se, tem algumas questões ali que a primeira questão ainda vai ser avaliada pelo professor. E então aqui está respondido o formulário. Mas, veja bem, você respondeu o formulário, mas você precisa se certificar que a atividade foi entregue. Então, você vai fechar e vai voltar até a sua atividade aqui, certo? Você coloca em ver atividade e você vai, então, já que você
já respondeu o formulário, você pode marcar como concluída, tá? Vai aparecer essa mensagem, você não anexou o trabalho, mas de fato não era um trabalho para ser anexado, foi uma resposta diretamente no formulário e você marca como concluída. Veja, aqui está indicando que foi entregue com atraso, tá? Isso é importante porque o professor deu um prazo e você não o cumpriu, né? Importante, alguns alunos, sem responder, tanto as questões desse tipo como questões do outro tipo de envio, né? Aquelas de listas de exercício, marcam a atividade, vou colocar aqui em cancelar só para ver, ele marca a atividade sem ter ido responder. O que acontece? O professor não pode avaliar, porque ele não tem as suas respostas, então você vai ficar sem, aquela atividade não vai ser considerada, por isso, apenas marque a atividade como entregue se você de fato respondeu o formulário ou se você, no caso daquele segundo tipo de atividade que vimos, se você anexou suas respostas. Marque somente depois disso, senão você está tentando aí burlar a regra. Então, esses são os 3 tipos de atividades na visualização do computador. Agora vamos ver na visualização de um smartphone. Então aqui é o Google Classroom na visualização do celular, já vamos aqui na guia de atividades. Vamos lá ver aquele primeiro tipo, o fórum de apresentação. Nós temos aqui o espaço para digite sua resposta, né? A atividade está atribuída, ainda está dentro do prazo de entrega. Lembrando aqui aquela opção de comentários particulares, onde você pode falar diretamente com o professor. Então, digitar aqui a resposta. E depois de digitada a resposta, podemos marcar a atividade como entregue. Enviar, e aqui podemos ver a resposta dos colegas. Aqui já tem a resposta de quem já colocou. Assim responde pelo celular a atividades desse tipo, de pergunta, né, como é o caso desse fórum de apresentação. O segundo tipo, atividade de morfemas, nós temos aqui aquela de listas de exercício em que a gente envia as fotos. É assim que aparece no smartphone. Você vai colocar aqui, clicar onde tem seus trabalhos, adicionar anexo. Lembre-se que tem que enviar a resposta antes. Vou colocar aqui em escolher foto. Vou colocar aqui as respostas, aqui uma imagem como se fosse de respostas. Lembre-se que se você quiser anexar mais de uma foto, isso é possível, né? Você pode voltar lá em anexo, escolher uma nova foto, colocar uma segunda página, por exemplo, e só depois disso, lembre-se, espere carregar. Agora sim carregou, e você pode colocar atividade para entregar a atividade, e aí sim sua atividade estará marcada como entregue. Pois bem, aqui nós temos o segundo tipo de atividades respondido. Agora vamos para o formulário, que foi aquele terceiro tipo. Só lembrando, aqui está como pendente, porque eu fiz de propósito, coloquei isso como para a gente ver como aparece caso você não tenha, você tenha perdido o prazo, mas isso aqui só vai aparecer depois que você tiver perdido o prazo, né? Antes a atividade fica normal aqui, considerada como atribuída. Então vamos lá para o formulário. Vou abrir aqui utilizando o navegador. Aqui acessamos o formulário. Não vou fazer a resposta, a gente já fez isso no vídeo anterior. Então, a gente, depois de respondido o formulário, nós voltamos à atividade e marcamos como concluída. Vai aparecer o aviso de que você não anexou ao trabalho, mas lembre-se, sua resposta, se tiver sido bem respondida lá, já está registrada. Então aqui nós temos o modo como no smartphone se responde, no celular se respondem em todas essas atividades. Aqui está aparecendo como entregue. É isso, eu espero ter ajudado você a compreender como realizamos esse envio de atividades e sabendo como se manuseia bem essa plataforma, você consegue alcançar aí o seu objetivo, que é de cumprir bem as atividades e de fazer tudo aquilo conforme a disciplina solicita de você, para que você tenha sempre o máximo de rendimento possível. Um abraço e fica aí à disposição esse tutorial para você. Até mais. Tchau, tchau.